Olá, queridos! Tudo bem? Agora que a gente já conversou sobre a triagem e a anamnese no pronto-socorro da GO, falaremos sobre o exame físico. Vamos lá? Um ponto importante para a gente considerar. O exame físico de rotina, ele provavelmente vai ser um pouco mais completo do que o exame físico do pronto-socorro. O que eu quero dizer? Que o seu exame físico do pronto-socorro será direcionado para a queixa do paciente. O exame físico ginecológico, além da avaliação geral da paciente, do exame das mamas, do abdômen e do exame especular, também temos o toque vaginal. Então, por exemplo, se a paciente chega para você com uma queixa nas mamas, não tem necessidade, então, da gente fazer um especular e um toque vaginal. Se ela chega com uma queixa de corrimento, também não tem necessidade de você fazer um exame físico completo das mamas. Combinado? Então, como pode variar a queixa da sua paciente, a gente vai destrinchar aqui as etapas principais do exame físico e aí, dependendo da queixa da paciente, você vai fazer o uso de uma ou mais partes, ok? Então, vamos lá. O exame físico, ele já começa quando a paciente passa pela porta. Como assim? Você já vai observar. A paciente está entrando sozinha no consultório? Sim, ótimo. Ela está andando bem? Ótimo. Ou não? É uma paciente que está vindo apoiada no acompanhante. Então, você já vai começar a avaliar o estado geral dela. Se é uma paciente que está pálida, se é uma paciente que tem edema. Isso é importante principalmente nas pacientes grávidas, pensando então numa pressão alta, num quadro de pré-eclâmpsia. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação subjetiva total da paciente. Feito isso, a gente faz a nossa anamnese e aí a gente vai continuar para a queixa dela. Se é queixa das mamas, seguiremos para o exame da mama. Se é uma paciente que está gestante, o exame físico obstétrico tem algumas etapas. A primeira delas seria avaliar, então, a altura uterina, a qual a gente precisa fazer todas essas manobras para identificar exatamente como esse feto está dentro da barriga da mãe, para a gente ser capaz, então, depois de fazer a ausculta, ok? Então, a gente vai fazer a altura uterina com as manobras de Leopold, seguido, então, da avaliação da movimentação, a ausculta do batimento cardíaco fetal, que a gente geralmente faz com o sonar, além do exame especular e do toque transvaginal, dependendo da queixa da paciente. Se a paciente não estiver gestante, então iremos para o exame físico ginecológico direcionado. Logo, se ela tem uma queixa na mama, faremos o exame das mamas. Se ela tem uma queixa relacionada a corrimento, sangramento ou outra queixa vaginal, nós faremos então o exame físico do abdômen, seguido do exame especular e do toque vaginal. Entendido? Vamos então nos preparar para fazer o exame ginecológico. O que precisamos fazer? Número 1, lavar as mãos. Parte desse exame físico, ele é feito sem luvas. Então, é muito importante a gente lavar as mãos antes de iniciar o exame físico. Número 2, independente do que será feito, explique para a sua paciente. Então, você vai falar para ela exatamente o passo a passo do seu exame. Por exemplo, você vai falar: Dona Maria, primeiro eu vou examinar as mamas da senhora, depois eu vou pedir para você deitar para eu fazer o exame do abdômen. Por exemplo. Enfim, independente do que for, o importante é você alinhar a expectativa com a sua paciente para ela saber exatamente o que espera. Isso vai fazer, então, com que a sua paciente fique mais confortável e ela acabe relaxando, o que vai te ajudar a fazer esse exame físico. Ok? Além disso, você deve informar a sua paciente que ela pode te interromper e que ela deve te interromper a qualquer momento, se por um acaso ela sentir algum desconforto durante o exame ou se estiver doendo, aí você pode falar: Dona Maria, qualquer coisa, me avisa que eu paro um pouquinho, eu espero a senhora respirar e aí eu volto quando a senhora estiver mais tranquila.
Combinado? E, de preferência, vamos fazer o exame sempre com uma enfermeira ou uma técnica ou um outro profissional da saúde na sala, independente se você é uma médica ou um médico. Essa é a melhor forma da gente fazer, então sempre fazer acompanhado, ok? E uma outra dica fundamental é: vamos expor apenas a área que será examinada naquele momento. Então, se a gente vai avaliar a mama direita, nós mantemos então a mama esquerda tampada e a gente só descobre a mama direita para o exame. Acabamos então o exame da mama direita, a gente cobre a mama direita e descobre então a mama esquerda. E por aí vai. Essas são todas estratégias para você fazer o exame físico o melhor possível da sua paciente e uma vez que ela se sente bem, que ela se sente à vontade, que ela confia em você para você fazer esse exame físico, você consegue então desempenhar todas essas etapas da forma mais tranquila possível. Vamos então começar pelo exame das mamas. O exame das mamas, ele é composto por algumas etapas. A primeira delas é a inspeção estática das mamas. A segunda é a inspeção dinâmica das mamas. A terceira etapa é a avaliação dos linfonodos, os quais serão avaliados os linfonodos axilares, supraclaviculares e infraclaviculares. E a quarta etapa do exame das mamas é então a palpação. Começando então do começo. A inspeção estática das mamas, ela é feita com a paciente sentada, então, na pontinha da maca ginecológica, com o examinador de frente para ela. Então, a gente vai colocar a paciente sentadinha na beirada da maca, apenas com o tórax descoberto, mesmo que você vá fazer, então, exame especular depois, nesse momento, apenas o tórax da paciente fica descoberto. Combinado? Então, ela vai ficar de frente para você, com os braços soltos ao longo do corpo. E a gente vai avaliar, então, se tem alguma lesão evidente. A gente vai avaliar a simetria dessas mamas, o volume das mamas, se tem algum abaulamento, se tem alguma retração e se tem, por exemplo, alguma secreção ativa, ou seja, se só de forma espontânea a mama já está drenando alguma secreção. Se não tem nenhuma alteração nessa etapa do exame, nós estamos autorizados a prosseguir. Passamos então para a inspeção dinâmica. Nesse momento, você vai pedir então para a sua paciente levantar os braços. Então, eu vou chegar um pouquinho para trás para mostrar. Então, a gente pede para a paciente levantar os braços e abaixar os braços. Durante esse movimento, então, que ela levanta os braços, ela vai estar ativando os músculos peitorais. E isso pode evidenciar, então, algum nódulo, alguma retração, algum abaulamento que só na inspeção estática não estaria visível. Uma outra forma de te ajudar é: você pede para a paciente colocar as mãos na cintura, pede para ela apoiar o cotovelo para frente, o cotovelo para trás, e aí você vai avaliando. Com as mãos, então, na cintura e o cotovelo para frente, você pode, inclusive, pedir para a paciente se apoiar um pouco para frente, se inclinar, de forma, então, que as mamas fiquem pêndulas, soltas, para você avaliar, então, se tem alguma retração ou se tem algum abaulamento que chame a atenção. Feita essa etapa do exame, nós prosseguiremos, então, para a avaliação dos linfonodos. A avaliação dos linfonodos, ela é muito importante, principalmente dos linfonodos axilares. Por quê? 97% dessa drenagem linfática das mamas passa para os linfonodos axilares e 3% então dessa drenagem vai para a mamária interna. Então, se a gente tem, por exemplo, um caso de câncer de mama e esse câncer de mama já está dando metástase, o primeiro local que a gente vai identificar vai ser na região axilar. É o local mais provável, então, da gente ver que tem algum linfonodo acometido. Como fica o linfonodo, então, que está acometido, um linfonodo com câncer? Ele se torna palpável, endurecido e fixo. Aí você pode estar se perguntando, mas Cindy, eu
Nunca palpei o linfonodo alterado. Como que eu vou saber? Eu vou te falar. Fica tranquilo. A gente vai começar a fazer o exame físico, incluindo então a avaliação dos linfonodos axilares em pacientes normais, e eu te garanto que o dia que chegar uma paciente com alguma alteração, você vai identificar. Seguindo o passo a passo, não tem como fugir. E esse linfonodo, então, ele salta da sua mão durante o exame. Então, vamos aprender como que a gente vai avaliar esses linfonodos? Então, a gente pode começar, então, fazendo a palpação dos linfonodos supraclaviculares e infraclaviculares. Lembrando, a gente continua de frente para a paciente continua sentada na pontinha da maca na nossa frente. Então, para a gente fazer a avaliação desses linfonodos supraclaviculares e infraclaviculares, vai ficar muito mais fácil de você avaliar se tem algum linfonodo acometido quando você orienta sua paciente a virar levemente o rosto para o lado que será avaliado. Ó, vou fazer um teste para vocês verem. Quando eu viro o meu rosto para o lado contrário, olha como fica tensa essa região, fica duro, é difícil de palpar. Agora, se eu viro o rosto para o lado de cá, fica muito mais fácil, então fica mole. Você pode inclusive pedir para ela baixar um pouquinho o rosto, para essa região então não ter tensão. Então a gente vai avaliar os linfonodos supraclaviculares e os infraclaviculares dos dois lados. Então, eu vou fazer aqui dos dois lados para vocês memorizarem que tem que ser para os dois lados, lembrando de virar o rosto da paciente para o lado que você vai examinar. E mais um detalhe, como que eu estou nesse momento? Sem luvas. Então, esse exame físico ele é feito sem luvas, combinado? Seguindo então para o exame da axila. O exame da axila, ele vai ser feito com o examinador na frente da paciente. E aqui tem uma dica. Vamos lá. Eu sou a paciente nesse momento e você vai me examinar. Digamos que você quer examinar primeiro a minha axila esquerda. Então, o seu braço esquerdo vai segurar o meu lado esquerdo. Então, no caso, a sua mão direita, que estará livre, será a que fará a palpação da minha axila. A palpação da axila, ela deve ser feita em todas as direções. Então, a gente tem que começar na porção inferior, palpando profundamente superiormente, palpando então em direção anterior e depois na posição posterior, para garantir então que não tem nenhuma região que ficará de fora dessa análise. Deu para entender? Então, vamos lá. Se você vai avaliar a outra axila, a gente vai para o outro lado. Então, se você vai avaliar então a minha axila direita, que sou a sua paciente, vai apoiar no seu ombro, no seu braço direito. Eu solto o peso em cima de você e agora com a sua outra mão, que será a mão que estará livre, no caso a esquerda, você fará então a avaliação da fossa axilar. Combinado? Essa é a melhor forma de você fazer esse exame. Eu te garanto que você vai conseguir avaliar de forma adequada as axilas. Feito então o exame das axilas e o exame dos linfonodos supra e infraclaviculares, nós vamos pedir então para a paciente deitar e passaremos então para a palpação. O exame da palpação das mamas, ele também é feito sem luvas para você garantir a maior sensibilidade ao toque e ele deve ser feito com as duas mãos. Aqui cabe uma dica importante. Se a paciente tem uma queixa mamária, qual vai ser a primeira mama que você vai avaliar? A mama com queixa ou a mama que ela não tem queixa? Bom, vou contar para vocês. A gente começa então pela mama que não tem queixa. Então, se a mama dela, se ela tá te falando que ela tem uma lesão que ela palpa na mama direita, a gente começa pela esquerda. Deu para entender? Maravilha! E um outro detalhe sobre a palpação das mamas, antes da gente passar para a técnica. A mulher, ela tem uma oscilação hormonal durante o ciclo menstrual que pode alterar as mamas. Então,
próximo do período menstrual é a fase em que a gente tem uma dose mais alta de progesterona no sangue. E essa progesterona, ela pode causar uma ingurgitação mamária, que pode deixar então a mama dessa paciente mais sensível. Então você pode lembrar disso quando você for avaliar. Às vezes ela vai estar com uma mastalgia, ou seja, ela vai estar com uma queixa de dor nas mamas, que vai estar diretamente relacionada com a fase do ciclo menstrual. Você faz todo o exame físico, você não acha nenhuma alteração, mas você identifica que ela está próxima do período menstrual. Então, provavelmente, essa é a causa. Então, qual seria o melhor momento se a gente pudesse escolher o melhor momento para avaliar essa paciente? O melhor momento, então, seria no início do ciclo menstrual, quando esses hormônios, então, estão mais baixos. Então, isso seria por volta do 3º ou 4º dia do ciclo menstrual. E mais um lembrete: pacientes jovens têm mamas mais densas. Então, muitas vezes você pode fazer o exame físico e você pode achar que tem uma alteração, mas aí você fica na dúvida. Mas, Cindy, ela é muito jovem, ela tem uma mama densa. Tudo bem. Pode ser que ela tenha uma mama densa e pode ser que você esteja palpando apenas a mama densa dela. Porém, se você acha que tem uma alteração, encaminhe para um colega mastologista avaliar. Por quê? Porque essa pode ser a única oportunidade de você estar diagnosticando então um câncer de mama. Pode acontecer. Então, você vai estar fazendo a sua parte, de você ter avaliado a sua paciente, de você ter identificado alguma coisa diferente, encaminha para o colega. O colega mastologista avaliou, descartou que não é nenhuma lesão importante, ótimo, ela segue a vida dela, tranquila, e você também segue a sua tranquilo porque você fez a sua parte. Combinado? Até aqui, todo o exame físico da mama, ele foi feito com a paciente sentada. Agora nós iremos pedir para a paciente deitar, ela vai deitar em decúbito dorsal, ou seja, com as costas apoiadas na maca, e a gente vai pedir para ela colocar os braços atrás da nuca. Então, como se ela estivesse pegando o sol. Então, você pode deixar a sua paciente já em posição e a gente vai começar, então, a palpação. Como que isso vai ser feito? Primeiro, eu quero contar para vocês que, se a gente achar alguma alteração nas mamas, a gente vai precisar descrever, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Já adianto que não vai ser nenhum Picasso, mas eu espero que vocês consigam entender, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que aqui temos a nossa paciente. E temos as mamas. As mamas, elas são divididas em 4 quadrantes que vão permitir, então, a identificação do local da lesão. Então, aqui temos a nossa mama. Como que a gente vai dividir, então, essa mama? Como que a gente faz a nomenclatura? A gente divide em quadrantes laterais e mediais. Então, os quadrantes que estão mais próximos da axila são considerados os quadrantes laterais. Os quadrantes que estão mais próximos da linha alba, ou seja, da cicatriz umbilical, serão os quadrantes mediais. E a outra forma da gente caracterizar é a partir da posição em superior e quadrante inferior. Então, vamos lá. Então, considerando que esta é a nossa mama do lado direito, qual quadrante será esse? Estamos falando, então, do quadrante superolateral da mama direita. Esse quadrante, então, será o quadrante inferolateral da mama direita. E esse, qual será? O quadrante superomedial da mama direita. E esse será o quadrante inferomedial da mama direita. Entendido até aqui? Então, maravilha! Vamos, então, fazer a palpação das mamas. Nossa paciente continua, então, com as mãos atrás da nuca e nós vamos, com as 2 mãos sem luva, começar com a palpação superficial das mamas. Essa palpação superficial, ela é feita no movimento de dedilhamento. Então, você pode escolher avaliar por quadrante, seguindo sempre um sentido horário ou anti-horário,
o que você estabelecer para você não esquecer de avaliar a mama toda, ou você pode fazer em movimentos circulares. Então, como que a gente pode fazer? A gente vai dedilhando essa mama de forma superficial para avaliar se não tem nenhum espessamento, nenhum nódulo, nada palpável. Então, ou você faz de forma circular, como eu fiz, ou a gente pode fazer também por quadrantes. Então, um quadrante, outro quadrante. Então, a gente faz em todos os quadrantes. Então, essa é a palpação superficial. Agora, a gente vai fazer uma palpação mais profunda. Essa palpação, ela pode ser feita até com uma mão em cima da outra. A gente vai pressionar essa mama e fazer movimentos circulares. Mais uma vez, a gente pode fazer isso em forma circular ou avaliar por quadrantes. Então, a gente vai pressionar e fazer movimentos circulares. Então, num quadrante, depois no outro quadrante e assim por diante até percorrer toda a mama. E o exame do complexo areolo-papilar. Como que a gente faz? Vamos lá. A gente não vai simplesmente fazer essa expressão com os dois dedos. Por quê? Porque se a gente tem alguma secreção e sai alguma secreção, depois você não vai saber dizer se saiu porque você apertou os ductos que estão desse lado ou desse lado. E depois, se você for avaliar individualmente, pode não ter mais secreção nessa região para sair. Então, você perdeu a oportunidade de identificar aonde está, então, o ducto acometido. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento com um dedo unidirecional, sempre em direção ao centro. Então, a gente vai fazer esse movimento sempre em todas as direções. Por quê? Porque se você fizer esse movimento nessa região e você identificar que saiu então a secreção, você já sabe que é essa região que tem um ducto acometido. Entendido? Então, essa é a melhor forma da gente fazer essa avaliação do complexo areolo-papilar. Além disso, então, feito o exame da mama, a gente tem que fazer a avaliação de mais uma porção que também faz parte da mama. Vocês sabem de qual porção que eu estou falando? Eu estou falando, então, da cauda de Spencer, ou prolongamento axilar, que é justamente essa região onde termina a mama e que se estende até a região da axila. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez na mama. Palpação superficial e depois a palpação profunda para avaliar se não tem nenhum linfonodo ou, inclusive, nenhum nódulo palpável naquela região. Então, uma vez que a gente fez toda a avaliação de uma mama, nós iremos passar para a mama contralateral. Todo esse exame ele é feito, então, com a paciente deitada e o examinador do lado direito da paciente. Então, exatamente como eu estou aqui. Então, mesmo do lado direito, eu irei fazer a avaliação da palpação da mama esquerda. Digamos que eu encontrei um nódulo, então, no quadrante superolateral da mama esquerda. Se eu fosse desenhar, aonde estaria esse nódulo? Vamos ver se vocês entenderam. Pensem aí que eu já vou desenhar. Esse desenho que eu vou fazer, vocês podem inclusive fazer nas anotações de vocês, no prontuário, para ficar fácil depois, para saber onde estava esse nódulo. Então, se a gente está pensando no quadrante superolateral da mama esquerda, vamos para a mama esquerda, dividir então nos 4 quadrantes. Quadrante superolateral da mama esquerda é aqui. Então, provavelmente, nosso nódulo estaria aqui. Agora não é o momento, mas eu vou adiantar para vocês que se a gente tivesse, então, uma lesão aqui, um nódulo no caso, a gente teria que avaliar alguns componentes, como, por exemplo, o tamanho desse nódulo, o formato, os contornos, se está aderido ou não, a distância até o complexo areolo-papilar. Então, para vocês terem uma ideia, então, de como seria a descrição desse nódulo. Dito isso, nós passamos por todas as etapas do exame físico da mama. Vale a pena a gente ressaltar também, se a gente olha para a nossa paciente e a gente observa uma lesão ulcerada, que destrói a anatomia da mama e que você acha que pode ser um carcinoma localmente avançado, nós temos que pensar em alguns possíveis locais de metástase. Então, a gente tem que pensar no pulmão,
no fígado, no sistema nervoso central e nos ossos. Então, vale a pena a gente questionar a nossa paciente se ela está tendo perda da acuidade visual, se ela está tendo tontura, se ela está tendo dor de cabeça, se ela está tendo dor óssea, que isso poderia chamar ainda mais atenção para um câncer de mama avançado já com metástase. Independente disso, a gente vai então, se tiver alguma alteração, seja ela na inspeção estática, dinâmica, na palpação dos linfonodos ou na palpação propriamente dita das mamas, nós iremos encaminhar para o colega mastologista que irá então prosseguir com a investigação dessa paciente. Ok? Bom, agora que nós já aprendemos como avaliar as mamas, vamos passar para a próxima etapa do exame físico ginecológico, que será então a inspeção e palpação. Como vocês podem ver, eu acabei de colocar então luvas de procedimento para vocês lembrarem que essa parte do exame físico ela é feita com luvas, tá? Então não precisa ser estéril, pode ser luva de procedimento exatamente igual a que eu estou usando. Então como que a gente vai avaliar? Os examinadores, então, ficam sentados de frente para a paciente, que agora, então, vai estar deitada em posição ginecológica. Então, vamos lá. A região que será avaliada, ela deve ser gentilmente afastada para facilitar, então, a visualização. Então, a gente vai gentilmente afastando e avaliando, então, se tem alguma alteração visível. Se não tiver nenhuma alteração visível, nós podemos pedir para a paciente soprar na própria mão, ó, e segurar o ar. O que isso faz? Isso, na verdade, é o que a gente chama de manobra de Valsalva. E isso vai fazer com que, caso ela tenha alguma fragilidade, então, desse assoalho pélvico, caso ela tenha, então, algum prolapso, esse prolapso genital, ele pode se tornar evidente dessa forma. Além disso, nós poderíamos fazer uns outros testes, mas que não cabem aqui. No exame físico ginecológico, de rotina, no pronto-socorro, se a gente fizer, então, essa parte da inspeção, afastando bem a região analisada e fazendo a manobra de Valsalva, a gente já vai conseguir, então, fazer uma boa avaliação dessa região nesse momento. Combinado? Vamos passar então para o exame especular. O exame especular, ele tem como objetivo permitir com que o examinador consiga avaliar então as paredes vaginais, o corrimento vaginal e o colo do útero. Então a gente vai avaliar se tem alguma lesão, se tem alguma alteração, e é o exame especular que vai então permitir essa visão adequada dessa região. Como que a gente faz o exame especular? A gente precisa então utilizar um aparelho chamado espéculo. O espéculo, ele tem alguns modelos no mercado. O modelo mais comum, que é o que a gente vê na maioria dos lugares, é o espéculo de Collins. Eu vou pegar um espéculo de Collins aqui então para a gente ver. Então, esse aqui é um espéculo de Collins, que é o mais comum que a gente vai encontrar em praticamente todos os locais, que é um espéculo de Collins de plástico, então ele não é reutilizável, ele é descartável, e esse aqui é um tamanho médio, é justamente o mais comum que a gente vai encontrar por aí. Porém, além de ter esse descartável, nós temos os que são reutilizáveis, que são os de aço inoxidável. Eu trouxe um aqui para a gente ver. Esse aqui é um tipo de espéculo que a gente pode esterilizar e utilizar novamente. Esse aqui, no caso, é um espéculo do tamanho P. Então, eu vou colocar os dois, um do lado do outro, para a gente poder comparar. Então, esse é o P e esse é o M. Então, o P ele é mais curto e mais fino do que o M. Olhando de lado, então, não sei se fica mais fácil para vocês repararem. Então, esse é o M, esse é o P. Então, os espéculos, eles podem variar quanto ao material, quanto ao modelo e quanto ao tamanho. Os tamanhos são 4 principais. O 0, que é para paciente virgem, que é ainda menor que esse que eu estou mostrando. O 1, que é justamente esse pequeno, o 2, que é o médio, e o 3, que é o grande. Quais são os critérios, então, que a gente vai usar para escolher o espéculo? A gente vai olhar, então, para a paciente que está na nossa frente. Então, a gente vai ver qual é a idade dessa paciente.
nós sabemos que pacientes na pós-menopausa têm um déficit do estrogênio. E essa queda do estrogênio, ela reduz o trofismo vaginal. Então, essas pacientes precisam de um espéculo menor. Por quê? Elas têm uma vagina mais sensível, justamente por essa redução do trofismo vaginal. O que mais vai te ajudar a escolher, então, o tamanho do espéculo? A paridade. Se essa paciente teve vários partos, várias gestações, ela provavelmente tem um colo do útero e um útero já mais desenvolvidos. Então, você pode pegar um espéculo um pouquinho maior. E outro fator que também vai ajudar bastante é o IMC da paciente. Se ela tiver um IMC um pouco aumentado, um espéculo um pouco maior pode ser mais adequado, porque vai facilitar, então, a visualização do colo do útero. Ele ajuda, então, a afastar as paredes vaginais e a fazer um exame, então, mais adequado. Dito isso, nós já escolhemos o nosso espéculo, nós vamos nos posicionar na frente da paciente. O exame especular, ele é feito com o examinador sentado de frente para a paciente. Então, vamos lá. Estamos de frente para a nossa paciente e nós vamos, então, orientá-la de todos os passos. A gente vai explicar. Olha, você vai deitar em posição ginecológica, eu vou fazer, então, uma avaliação e depois eu vou, então, introduzir o espéculo vaginal. Você pode me interromper a qualquer momento, se você tiver qualquer desconforto, qualquer dor, que eu paro, não tem nenhum problema. Então, quando você estiver preparada, você pode me avisar que eu retomo o exame. Então, uma vez que você já deu todas as orientações para a paciente, ela deita na posição ginecológica e a gente pode, então, prosseguir com o exame. Lembrete importante, vamos manter a paciente coberta durante todo o exame, então, de preferência, pode cobrir ela com um lençol. E mantenha alguém ao seu lado, pode ser uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, um outro profissional da saúde. O ideal é que você não fique sozinho na sala com a paciente na hora do exame, ok? Antes, então, de mostrar a técnica propriamente dita de como passar o espéculo vaginal, eu acho que fica mais didático a gente entender primeiro a orientação espacial do espéculo, uma vez que ele já está introduzido dentro da vagina da paciente. Então, o espéculo de Collins, nesse caso, ele vai ficar sempre com o pininho para baixo e para o lado esquerdo do examinador, ou se você for pensar na paciente, no lado direito da paciente. Então, gente, pininho para baixo, combinado? Se você botar o pininho para cima, vai para o outro lado. Então, se você lembrar que o pininho é para baixo, tá resolvido. Você não vai ficar confuso se é o lado direito, esquerdo, enfim. Então, pininho para baixo, essa é a posição que ele vai ficar, então, dentro da vagina da paciente. Combinado? E, além do espéculo de Collins, que é o mais utilizado, eu trouxe para vocês um outro espéculo que, se vocês estiverem no pronto-socorro, pode ajudar muito em alguns casos em que você está tendo dificuldade, então, de encontrar o colo. Esse aqui, então, é um espéculo que a gente chama de espéculo americano. E algumas empresas chamam ele também de espéculo de Graves. Por que ele é muito interessante? Porque ele tem essa válvula que permite, então, que ele se abra e feche. Uma vez, então, introduzido e dentro da vagina da paciente, a gente pode abrir, então, essa válvula e a gente fixa, então, para ela não se mover. Uma vez, então, que ela está fixa, ela é muito interessante por dois motivos principais. O primeiro, essa região do introito vaginal, que é a região mais sensível da paciente, que ela tem mais sensibilidade, fica limitado. Então, ela não vai sentir tanto. E essa região interna, então, ela vai ser muito bem avaliada, porque a gente consegue afastar as paredes vaginais, que são elásticas e que a paciente, então, não vai sentir dor. Então, você vai conseguir ver bem e a paciente vai estar numa posição mais confortável. E a outra vantagem desse tipo de espéculo é que, veja, agora que eu já travei, eu posso soltar as mãos, que eu continuo, então, com o colo no lugar. Então, eu fico livre para utilizar as mãos para manipular pinças, para fazer procedimentos. Então, ele pode ser um espéculo que vai te ajudar se você precisar fazer algum tipo de procedimento ou estiver tendo dificuldade de encontrar o colo. Nesse caso, então, só para a gente lembrar, o pininho também vai ficar para baixo. Então, nesse caso, a única diferença é que ele fica para o outro lado. Mas, novamente, o pininho fica para baixo.
Olha, é esquisito para cima, então é fácil de lembrar que a posição certinha dele é para baixo, ok? Bom, agora que você já foi apresentado aos principais tipos de espéculo vaginal e você já sabe escolher o espéculo, vamos passar então para a técnica propriamente dita. Então, aqui no caso, eu preferi esse espéculo, que é o espéculo menor, que é o espéculo P, que eu tenho aqui, de aço inoxidável. Então, a minha paciente já está em posição ginecológica, a gente já está de luva, então tá tudo certo para a gente começar. Então, para facilitar a introdução do espéculo, a gente pode passar umas gotinhas de vaselina na ponta ou de gel à base de água, por exemplo, antes de introduzir o espéculo. Mas, Cindy, eu aprendi que para fazer o Papa Nicolau não pode passar. Sim, nesse caso é melhor não passar. Mas aqui a gente não vai fazer o exame de Papa Nicolau, então a gente pode sim colocar umas gotinhas de vaselina ou de gel à base de água, porque isso vai ajudar então na passagem do espéculo. Combinado? Então a gente colocou então umas gotinhas de vaselina, a gente vai fazer a introdução do espéculo. Como que vocês acham que é a forma mais fácil e provavelmente a menos dolorosa, ou seja, a mais confortável para a paciente? Entrar com o espéculo na vagina assim ou entrar com o espéculo nesse sentido? Então, assim ou assim? Então, o mais óbvio é entrar com o espéculo nessa posição. E depois que a gente introduzir, a gente vira então para a posição espacial que a gente combinou que ele vai ficar. Porém, o que não é muito falado, mas eu vou te falar agora, é uma dica super importante. Para a sua paciente permanecer relaxada ao longo do exame, o que a gente vai fazer é, no momento de introduzir, em vez de colocar ele 100% nessa posição, a gente vai girar 45 graus no sentido horário para fugir de qual estrutura que tem logo acima do canal vaginal? A uretra. A região da uretra é uma região mais sensível. Então, quando a gente faz essa leve rotação do espéculo, a gente consegue fugir da uretra e isso torna o exame mais confortável. Ok? Então, essa foi a primeira dica de ouro do exame especular. E qual é a segunda dica de ouro? Vamos dar uma olhadinha então para o nosso modelo? Como que está a posição do útero da paciente? Então, o colo do útero e o canal vaginal, eles não estão exatamente retos. Eles estão ligeiramente inclinados para trás e para baixo. E é exatamente assim que a gente tem a anatomia na vida real. Então, em vez da gente entrar com o espéculo reto, a gente vai introduzir o espéculo para baixo e para o fundo, então para posterior. Então, se eu tiver que demonstrar aqui antes de colocar no modelo, a gente vai girar 45 graus, apoia então na vagina e na hora de introduzir, em vez de entrar com ele reto, que inclusive a gente vai estar indo mais próximo da uretra, a gente já vai apontar a ponta do nosso espéculo para trás e para baixo. Combinado? Então, vamos mostrar aqui como que isso seria. Então, já está devidamente lubrificado o nosso espéculo. Eu estou de frente para a paciente, não estaria do lado, eu estaria de frente. Só estou fazendo assim para ficar mais fácil para vocês verem. Então, a gente coloca ligeiramente virado a 45 graus. E na hora de introduzir, a gente vai então levantar o nosso espéculo e vai introduzir para trás e para o fundo. Uma vez que a gente terminou de introduzir então o espéculo, a gente coloca ele então na posição espacial que a gente combinou. A gente vai começar então a abrir o espéculo. Então a gente vai abrir o espéculo até que a gente consiga ver então o colo do útero da paciente. Aqui no modelo a gente pode ver que está bem localizado esse espéculo. Se a gente olhar de frente, você consegue ver o colo do útero. Mas, na vida real, nem sempre é assim. Eu lembro que logo que eu comecei a minha residência de ginecologia obstetrícia, eu tenho essa memória bem vívida. Eu estava fazendo pré-natal numa UBS e eu fui fazer exame especular. Eu fazia muito especular então na UBS e eu pensava, gente,
por que que eu não aprendi a fazer isso direito na faculdade? Várias vezes eu ia colocar o espéculo e eu não achava o colo do útero. E eu ficava pensando, gente, não tem tanto espaço assim aí dentro. Cadê o colo do útero que eu não tô achando? Então, eu vou te dar 2 dicas que vão te ajudar muito a achar o colo do útero quando você estiver tendo dificuldade. Então, vamos lá. Digamos que a gente não conseguiu achar o colo do útero. Então, a gente está aqui, em vez de simplesmente ficar abrindo e fechando o espéculo na vagina da paciente, que seria super desconfortável, a gente retira o espéculo e aí a gente vai, então, fazer o toque vaginal. A técnica do toque vaginal eu já vou ensinar para vocês, mas a partir do toque vaginal, a gente consegue identificar, então, principalmente na palpação bimanual, que eu já vou ensinar para vocês, a gente vai conseguir identificar se é um útero que está desviado para o lado direito ou desviado para o lado esquerdo, e se esse colo, então, ele está mais anterior, mais posterior ou mais lateralizado. Se mesmo assim você fez tudo isso, então se você identificou, por exemplo, que é um colo que está mais lateralizado para esse lado, a gente vai de novo. Então, espécula 45 graus, devidamente lubrificado, a gente apoia e, em vez de simplesmente ir para baixo e para trás, como o colo está desviado para esse lado, eu vou desviar o meu espéculo para esse lado. E aí sim a gente vai abrir novamente o espéculo. É assim que a gente faz e vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo. Mas Cindy, fiz tudo isso, tirei o espéculo, fiz o toque, eu já vi que tá para aquele lado, mas mesmo assim eu não tô conseguindo fazer. E agora, o que que eu faço? Eu já peguei o maior espéculo que eu tenho, que isso também pode ajudar, então você pode pegar um espéculo um pouco maior. O que fazer nessa hora? Então, tem uma dica de ouro que vai para vocês agora. A paciente na posição ginecológica, ela geralmente vai estar apoiada, então, com a perna flexionada, e então a face posterior do joelho que vai estar apoiada naqueles apoios normais da maca ginecológica. O que a gente pode fazer é, vamos pedir para a paciente, no lugar de apoiar então essa face posterior do joelho, a gente vai pedir para ela apoiar os pés nessa porção da maca ginecológica. Combinado? Então, você reposicionou a sua paciente, agora ela está com os pés no lugar dessa face posterior do joelho e a gente vai tentar de novo. Eu te garanto, você vai conseguir achar o colo do útero dessa paciente. Combinado? Então, vamos lá. Conseguimos passar o espéculo, então, ele está bem posicionado, a gente consegue ver o colo do útero. Agora a gente vai passar, então, para a avaliação do exame. Vamos lá. Coloquei aqui 2 exames para vocês. O que vocês acham desses exames? Estão normais? Estão alterados? Vamos lá, escreve aqui para mim. Bom, esses 2 exames que eu trouxe para vocês são exemplos de um exame especular sem alteração. Combinado? Então, o que exatamente a gente precisa avaliar? As paredes vaginais. Então, as paredes vaginais normais, elas têm uma rugosidade própria. Além disso, a gente vai avaliar o colo do útero da paciente, o volume, a coloração, a forma, inclusive se ele está devidamente epitelizado. Tem 2 observações do colo que são interessantes da gente já comentar aqui. Uma delas é o formato do orifício externo, que ele vai ser apenas um pontinho mesmo, quando é uma paciente que nunca engravidou, porém, pacientes que já engravidaram e tiveram partos vaginais, o formato, então, desse orifício cervical externo, ele se torna uma fenda, que na verdade, então, é uma fenda no sentido horizontal. A imagem, ela consegue mostrar melhor o que eu estou descrevendo. Então, esse colo de cima é um colo pontiforme, provavelmente de uma paciente que nunca engravidou. E esse colo de baixo dá para ver, então, que é um orifício externo transverso, que é típico de pacientes que já tiveram partos vaginais prévios. E além disso, a gente também vai avaliar, então, esse colo epitelizado. Essa imagem que eu estou mostrando aqui, desse colo de baixo, que tem essa fenda já transversa, tem uma região que está um pouquinho mais vermelha. O que é isso?
é uma ectopia ou ectrópio, que é justamente essa porção que recobre, então, a parte interna, e na verdade ele está saindo um pouquinho para o lado de fora, então fica essa região mais exposta, fica vermelhinha. Isso, inclusive, pode ser causa de sangramento depois de relação sexual, mas a gente considera como normal. Então, toda vez que vocês virem alguma coisa parecida no exame físico, não se assusta. É uma ectopia, um ectrópio, tá tudo bem. É um exame físico normal, ok? E vamos também avaliar o muco. O muco ele pode ser translúcido, esbranquiçado e quando ele está alterado, ele pode ganhar várias colorações. Ele pode ficar branco acinzentado, ele pode ficar esverdeado, ele pode ficar sanguinolento. Então, essa também é uma característica que a gente vai avaliar no exame especular. Estamos entendidos até aqui? Todo mundo acompanhando? Então agora eu queria explicar para vocês como que a gente vai fazer o toque vaginal. O toque vaginal, ele vem logo a seguir do exame especular e ele também vai ser feito de luva. Você não precisa trocar de luva, você pode usar a mesma luva que você já está usando. E a gente também vai fazer uso com auxílio da vaselina ou do gel à base de água para poder fazer então esse exame. Diferente do exame especular, o exame do toque vaginal, ele é melhor feito com o examinador em pé. Por quê? Porque fica numa posição mais anatômica. Eu vou descrever a posição que o examinador deve ficar. A paciente está em posição ginecológica e geralmente em consultório, para a paciente subir na maca, a gente sempre tem uma escadinha por ali. Você pode usar então essa escada, esse degrau mais baixo ou mais alto, o que ficar mais confortável para você, para apoiar a perna do braço dominante, do seu braço dominante, que você vai usar então para fazer o exame físico. Por quê? Porque isso vai te permitir com que você apoie então o cotovelo nesse joelho que está apoiado no degrau, de preferência o degrau mais alto. Acho que pode ficar mais anatômico, pelo menos para mim fica para o meu tamanho. Vocês podem testar para ver o que fica mais confortável para vocês. Então, essa é a melhor posição. O examinador em pé, de frente para a paciente, com a perna do lado da mão dominante, que será usada então para fazer o toque vaginal, apoiado na escada e o cotovelo apoiado, então, no braço da perna que está flexionada na escada. Ok? Então, existem duas formas principais da gente fazer esse exame de toque vaginal. A primeira delas é o toque unidigital ou até com 2 dedos, mas apenas simples, com uma mão. Então, nós iremos afastar com o polegar e o 4º dedo para facilitar o acesso da região. E aí a gente vai com um dedinho e a gente vai introduzir para fazer esse exame. A segunda forma, que é a mais usada, porque é a mais completa e vai te permitir obter um maior número de informações, é o toque bimanual ou combinado. Mas, Cindy, o que é esse toque bimanual? Como assim? Como que a gente faz? Então, vamos lá. A gente vai com a mão dominante fazer o toque vaginal e com a outra mão ela vai na região do abdômen e ela vai auxiliar, então, aproximando as estruturas avaliadas da mão que está dentro da vagina. Então, isso vai facilitar para você perceber, então, o contorno uterino, o volume uterino, a mobilidade desse útero. Em algumas pacientes, a gente pode até palpar os ovários quando ela é mais magrinha e a tuba ela é raramente palpável, então fiquem tranquilos. E como que a gente vai fazer a introdução propriamente dita? Então, já com os dedos com vaselina ou gel, a gente afasta essa região e aí a gente coloca um dedo primeiro, depois o outro e ele segue o princípio do espéculo. É mais fácil introduzir os 2 dedos dessa maneira ou na horizontal. Na vertical é muito mais fácil, então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente introduz os dedos na vertical e uma vez que eles estão inseridos dentro da vagina, que a gente vai para a nossa posição espacial do dedo, que no caso também vai copiar a posição espacial do espéculo. Então, o espéculo ele vai ficar nessa posição e a gente vai fazer assim com o dedinho, então a gente vai ficar exatamente igual o espéculo. Então,
Vamos lá no nosso modelo. Afastando, afastando, para ficar com os 2 dedos livres para você fazer o exame. A gente introduz gentilmente na entrada da vagina. Aí você já pode soltar então essa mão, porque você já conseguiu introduzir. A gente vai inserir então os dedos na vagina e aí quando estiver lá dentro a gente vai rodar. Combinado? Então essa é a melhor forma. E uma vez então que a gente está lá dentro, com auxílio da outra mão de preferência, a gente vai fazer então a avaliação de todos os componentes. Nesse caso, a gente vai avaliar a consistência do colo. A consistência do colo do útero de uma paciente não gestante, ela é semelhante então à consistência do nariz. Então, palpa aí o seu nariz em casa. Essa é a palpação de um colo de uma paciente que nunca engravidou, que a gente chama então de consistência fibroelástica. Se for uma paciente gestante, por conta da progesterona, esse colo ele se torna mais amolecido. Então, ele vai ficar com uma consistência mais parecida com a do seu lábio. Então, agora encosta no lábio. Então, essa é a consistência de um colo de uma paciente gestante. Então, além da gente avaliar a consistência, a gente avalia a posição desse colo. Então, seria um colo mais lateralizado, mais anterior, mais posterior. No caso de pacientes gestantes, principalmente, a gente vai avaliar então se é um colo que está fechado, ou seja, impérvio, ou se ele já apresenta alguma dilatação. E no caso da dilatação, é o que a gente faz, por exemplo, durante o trabalho de parto, que a gente vai avaliar se cabe um dedo, 2, 3, e aí isso vai ser graduado em centímetros. Aqui, no nosso exame ginecológico, a gente provavelmente vai encontrar esse colo impérvio. Além disso, a gente vai fazer um movimento lateral desse colo para avaliar o quê? Mobilidade e dor. Então, se essa paciente está tendo dor à palpação do colo do útero, isso chama a atenção para a gente. Combinado? Além disso, a gente pode avaliar essa região que é lateral ao colo do útero, que é a região do fundo de saco de Douglas. Em alguns casos, por exemplo, se tem sangue na cavidade, essa região pode ficar abaulada. Então, você sentiria também essa alteração no toque vaginal. Bom, então como que a gente descreveria então um exame fisiológico? Paredes vaginais com rugosidade e elasticidade normais, sem tumorações, com colo uterino fibroelástico, orifício externo do colo impérvio, móvel, indolor à mobilização e sem abaulamentos de fundo de saco vaginal. E com relação ao útero, a gente sempre avalia também a posição dele, que pode ser antiverso fletido ou retroverso fletido ou médio vertido. Então, ele é antiverso fletido, como ele está exatamente aqui nessa posição. Ele seria médio vertido se ele fica retinho e ele seria retroverso fletido se ele apontasse, então, essa porção do corpo uterino para a posterior da paciente. Então, isso a gente também pode avaliar no toque vaginal. Então, você falaria que seria um útero em antiverso flexão, móvel à palpação, de contornos regulares. E, além disso, a gente vai avaliar os anexos, então a região aqui dos ovários. Se tiver algum tumor grande, alguma alteração, isso se torna palpável. A gente vai dizer, então, que os anexos estão livres, se não tem nada palpável. Não é obrigatório palpar o ovário. Então, fique tranquilo. Se você palpou, não sentiu o ovário, tá tudo certo. A gente considera, então, que esse anexo está livre. Bom, queridos, então, a gente passou aqui por todas as etapas do exame físico ginecológico. Espero que vocês aproveitem essas dicas. Me contem aqui depois se vocês estão conseguindo fazer o exame físico ginecológico direitinho e qual dessas dicas foi a mais útil para você. Tá bom? Um beijo!